Hoje eu pus um título muito esquisito da minha ministração: 40 quilômetros. Já viu uma mensagem com esse título? Eu não. Mas por que, irmãos, eu fiz isso? Abre a tua Bíblia no livro de Lucas, e a partir do versículo de número 11. Domingo essa passagem foi citada por aquela linda mensagem que o Fred estava pregando. E pensei então em trazer uma edificação para nós dessa passagem bíblica de Lucas 11, que fala sobre Jesus ressuscitar o filho de uma viúva. E aí quero explicar porque o título dessa mensagem, ela tem o título de 40 quilômetros. A Bíblia diz assim: logo depois, Jesus foi, eu estou lendo o versículo 11, tá? Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam e disse: deixa eu voltar aqui. Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. E ele se levantou, sentou e começou a conversar. Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Amém? Irmãos, o título dessa mensagem é de 40 quilômetros por causa de uma realidade que os estudiosos falam sobre a distância entre a cidade de Naim e a cidade de Cafarnaum, aonde Jesus estava com os seus discípulos. Quando você vai olhar aí, que aparece nos textos anteriores, a cura do centurião que leva Jesus e dá aquela demonstração de fé, falando que Jesus nem precisava chegar até a casa dele, eles estavam em Cafarnaum. E aí acontece algo extraordinário, sem avisar, sem colocar a sua agenda à exposição de ninguém. Jesus decide ir na cidade de Naim. Só o livro de Lucas fala sobre esta passagem. Só no livro de Lucas você vai conhecer a cidade de Naim, que distava cerca de 40 quilômetros de Cafarnaum. E Jesus foi lá, gente, só para isso. Que coisa extraordinária. Eu fiquei olhando para esse texto. Quando Jesus toma uma decisão assim, e ele vai inaugurar o seu poder sobre a morte. E havia uma expectativa no povo de Israel, depois de cerca de 400 anos de silêncio profético, que haveria de surgir um grande profeta. A expectativa era o surgimento de Elias. Tanto é que João Batista foi confundido por Elias. O próprio Cristo, alguns pensavam que, porque havia uma expectativa profética, porque Elias havia sido arrebatado, criou-se uma crença de que ele haveria de voltar. E o silêncio profético, cerca de 400 anos, não se levantou nenhum grande profeta, não se levantou, o silêncio profético foi quebrado com o anúncio de João Batista sobre a chegada do Cordeiro de Deus. Então, no livro de Lucas, Jesus vai inaugurar a sua prática de ressurreição. A Bíblia registra 3 ressurreições, do filho da viúva aqui. Jesus também vai ressuscitar a Lázaro,
e Jesus vai ressuscitar aquela menina, não é? Que estava lá, ele falou, Tabita, cume, que menina, levanta-se. Então Jesus inaugura com este milagre aqui. Mas o que é interessante nesta passagem? Primeiro, essa decisão de Jesus. Muitas vezes Jesus faz coisas em nossas vidas só para a gente. Jesus foi naquela cidade só realizar esta coisa extraordinária aqui. E fazer e trazer uma revelação de como Jesus transforma as realidades. E qual deve ser as consequências de qualquer ação de Jesus, seja de simples ação ou uma ação extraordinária, qual que deve ser as consequências disso. Olhe para o texto. A Bíblia diz então que Jesus estava em Cafarnaum e decide ir para Naim. Naim, 40 quilômetros dali. Jesus, já tendo realizado alguns milagres e mostrado o seu poder, causou-se o que é muito comum: uma multidão o seguia. E essa multidão seguia Jesus, e nós poderíamos imaginar, aqui usando um pouco da fertilidade da nossa mente, o que uma multidão seguindo Jesus, quais eram os pequenos comentários que se tinha nessa multidão? Qual que era o clima que se tinha nisso? Um clima de expectativa, e talvez o pessoal assim na expectativa de qual será o próximo milagre que você vai falar. Você viu o último? Não, eu estava lá, um converseiro danado, e todo mundo olhando para ver que hora que Jesus iria fazer algo extraordinário. A multidão que seguia Jesus, ainda que na sua ignorância, mas aquela multidão estava evidenciando uma verdade de toda a humanidade. Eles eram seguidores da vida. Aquela multidão que seguia Jesus, seguiam a vida. A Bíblia somos privilegiados hoje por termos a revelação completa sobre Jesus, sobre o Espírito Santo e sobre Deus, e vamos lembrar que Jesus se apresentou em João 14,6, em sendo a vida. E a multidão que seguia a vida, falava da vida, falava das ações, o que estava acontecendo em volta daquele que era a vida. Agora, irmãos, olha que coisa extraordinária. Quando Jesus chega na cidade de Naim, ele encontra uma outra multidão. Porque ali havia acontecido uma desgraça, que era a morte do filho único de uma viúva. Poderíamos até lembrar daquele dizer popular, né? Desgraça pouca é bobagem. A situação de viuvez no mundo antigo era uma situação muito difícil, a ponto das viúvas fazerem parte da preocupação do próprio Deus. Era uma situação muito difícil. Então, quando as mulheres enviuvavam, elas dependiam muito dos seus familiares. E a Bíblia diz que essa viúva dependente aqui perde o arrimo, a única fonte de sustento dela, o seu filho. E causou uma grande comoção nisso. A Bíblia diz para nós, irmãos, que, olhe para o versículo de número 12, ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho de uma única viúva, e uma grande multidão estava com ela. O que esta multidão tem de diferente da outra? É muito óbvio. Um povo conduído, imagine quais são os assuntos que se tem em um enterro, e esse enterro é resultado de uma grande desgraça que aconteceu na vida de alguma pessoa. O que se fala, coitada dela, né? Puxa vida, e agora, como que vai ser?
Possivelmente uma mulher muito querida naquela cidade, porque a Bíblia diz que uma multidão seguia aquele enterro. Mas o que esta multidão seguia, gente? A revelação da outra realidade do que se divide a humanidade. Eles eram seguidores da morte. Eles eram seguidores da morte. Irmãos, vocês sabiam que não existe muitas alternativas nesse mundo diante da palavra de Deus? Ou o indivíduo é seguidor da vida, ou o indivíduo é seguidor da morte. Não existe assim nenhuma outra opção. Essa realidade da passagem de Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11, traz-nos essa revelação, essas duas multidões, e com as suas motivações, e com as suas expectativas. De repente, irmãos, imagine o choque do encontro que é isso. Uma coisa é óbvia, na ausência de Jesus, a tristeza, a angústia, a melancolia, sem Jesus sempre vai vencer. Se Jesus não tivesse ali, todo mundo ia ficar triste com aquela realidade. A multidão que estava chegando e a multidão que já estava triste com aquilo, com certeza os seguidores do enterro ia mudar o clima ali para um clima pesado. Mas Jesus estava ali, amém? Jesus estava ali, e realidades haveriam de ser mudadas, depois que ele decide andar 40 quilômetros, para atender alguém, e ele não antecipou isso para ninguém. Do nada, ele não foi chamado, irmãos, para ir lá. O milagre anterior de Jesus, ele é chamado para ir lá na casa do centurião, aqui não. Sabe assim, uma decisão do Todo-Poderoso de vir e ir numa direção para a solução de um problema, e Jesus faz isso. Jesus já fez isso com você. Jesus faz isso conosco. Um milagre, irmãos, outra coisa extraordinária que tem nesse milagre, ele não foi pedido. Sabe aquele que ninguém tinha convicção, sabe uma coisa que a gente não tem coragem de pedir, nem de tocar no assunto, não, aí não adianta. A mulher não pediu, não existe nenhuma pessoa que chegou para Jesus, Jesus, o senhor poderia ressuscitar o filho dessa mulher? Não, ninguém. Jesus, totalmente movido pela sua soberania, a sua graça, ele quebra alguns paradigmas da religião, né? O que a religião ensina? Você tem que pedir, você tem que orar. Gente, quando Deus decide, Ele faz o que quer, com quem quer, aonde Ele quer. Impressionante, eu estava olhando para esse milagre e falando, ninguém pediu. Jesus simplesmente, com a sua graça, o seu amor, a Bíblia vai dizer no versículo 13, que Ele fez uma coisa que eu quero que você saiba, que você é alvo disso aqui. Ao vê-la, quando Jesus olha para aquela mulher, e Ele foi ali só para isso, Ele se compadece dela, e diz, não chore. Como não chorar? Tadinha da mulher, como não chorar? Perdeu o único filho, já havia perdido o esposo, e agora perde o seu único filho, o seu arrimo. Mas Jesus chega, e diante de dos comandos de Jesus, irmãos, o indivíduo é motivado a entender que a partir daquele momento, coisas haverão de mudar. Jesus chega para aquela mulher e diz, não chores, eu estou aqui. Como é bom, né, poder ouvir, pelos ouvidos da fé, vivendo qualquer situação de angústia,
Pelos ouvidos da fé, você pode ouvir Jesus falar: calma, não chores, eu vou intervir nisso, eu vou mudar essa realidade. Posso ouvir um amém, irmãos? Que bênção, eu amo esse texto, com essas atitudes de Jesus, extremamente unilateral, sem pedido, sem nenhum clamor. Não devemos colocar Jesus dentro de uma caixinha religiosa, ou dentro, Jesus ele sempre surpreendeu, ele nunca padronizou as suas abordagens, havia sempre uma surpresa, havia sempre um jeito diferente, havia sempre uma forma em que Jesus haveria de estar aplicando ali, para nos trazer ensino. Então eu não posso de maneira nenhuma colocar Jesus dentro de uma caixinha e falar: ó, Jesus só atende se você pedir, Jesus só atende se você chorar, Jesus, não, Jesus é Jesus. E diante desse milagre, sem nenhum pedido, sem nenhuma intercessão, sem nenhuma intervenção, Jesus simplesmente faz algo que quero que você saiba. Ele viu aquela mulher, Jesus está te vendo, Ele sabe quem é você, Ele conhece a sua dor, Ele conhece o que está acontecendo, Ele conhece a sua insegurança, Ele conhece os seus planos antes de você fazer os planos. E Ele faz o que é preciso ser feito. Aí a Bíblia diz que Jesus então manda parar aquele enterro. Então Jesus dá uma ordem. Primeira coisa que Jesus muda ali, a marcha da morte. Ele manda parar. Não, vocês não vão andar mais. Chega da marcha da morte. Chega da marcha da tristeza. Chega da procissão da angústia, chega. Ele para, tudo para em volta dele. Aí ele vai e faz uma coisa extraordinária. Só Jesus pode fazer isso. E ele faz isso sempre. Ele conversa com o morto. Ele fala, ele se dirige diretamente. Diferente da ressurreição de Lázaro em João 11, que o Jesus usa uma outra metodologia. Aqui a Bíblia diz com toda clareza, olhe para o versículo 14, Jesus se aproxima, toca no caixão, algumas Bíblias vai ver a expressão esquife aí, e os que carregavam pararam e Jesus disse: jovem, Jesus fala com o morto. Esse morto era um morto literal, irmãos, mas espiritualmente falando, Jesus conversa, fala com os mortos espirituais. Do nada, fui tocado por uma necessidade muito grande, antes de me converter, de me virar para Jesus. Eu não sabia de nada, não tinha convicção nenhuma. De repente, Jesus, em um toque que Ele dá, me cria um interesse por quem Ele é, pelo seu plano para a minha vida. Falou com o morto, Jesus falou com o morto. Jovem, eu lhe digo, levante-se. Que coisa! Você percebe como Jesus não tem dificuldade nenhuma de se expor? Levante-se. E diante então de uma ordem de Jesus, agora os seguidores da vida e os seguidores da morte estão assistindo uma ação de mudança de uma vida e de todas as vidas. A Bíblia diz assim, que aquele jovem, olha para o texto, irmãos, porque quando Jesus ordena, quando Jesus interfere, o impossível não existe. Um morto ouvir, isso é impossível. Para Jesus não, aqui não, em nenhum momento não. Eu acho impressionante isso, porque a Bíblia diz, no versículo 15, que aquele jovem se levantou. E a Bíblia diz que ele começou a conversar, e Jesus pega e o entrega para a sua mãe. Entende? Porque ele tinha dito para ela não chorar. Estou intervindo nessa situação, vou mudar essa situação. Irmãos, chorar é um privilégio só nosso. Só nós, só os seres humanos choram como resultado
de uma emoção que provoca as lágrimas. Então, as lágrimas é um privilégio nosso, mas elas não podem ofuscar a nossa esperança, a nossa visão de que Jesus quer estancar o meu choro. Por isso que ele entrega aquele jovem. Fique imaginando o que aquele jovem começou a falar. A Bíblia não relata, não vou arriscar, mas seria interessante que ele começou a conversar, talvez dizendo: estou vivo, estou bem, estou aqui. Jesus o entrega para a mãe. Agora veja as consequências. Uma pessoa, duas pessoas são abençoadas ali. O que ressuscitara e o que recebeu seu filho ressuscitado. Mas muda-se também, irmãos, o contexto em volta. Olhe, por favor, comigo para o versículo de número 16. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Lembra que tinha duas multidões? Uma seguindo a vida e a outra seguindo a morte. Agora, não tem mais duas multidões, tem uma multidão só. Todo mundo percebeu, todo mundo começou a louvar a Deus. E evidencia a grande expectativa depois de 400 anos de silêncio profético. Deus visitou o seu povo. Eis aqui um grande profeta. 40 quilômetros Jesus andou para fazer isso. Uma mudança radical, eterna, na vida especificamente de duas pessoas. Uma mudança radical, uma mudança de revelação do seu amor e uma mudança de realidade de expectativa ali. Agora não tinha duas multidões, tinha só uma multidão, e toda essa multidão louvava a Deus. E uma realidade que me alcança e te alcança nessa noite. O que for preciso para Jesus realizar esse único milagre, pasme, irmãos, ele foi em Naim, realizou esse milagre e voltou. Só foi lá para isso. Então me alcança com a seguinte certeza: o que for preciso para que a minha vida seja mudada, as minhas expectativas sejam mudadas, as minhas realidades difíceis de serem digeridas sejam transformadas, eu preciso crer, mediante a palavra de Deus, que Jesus vai fazer. Eu não sei o que ele vai precisar fazer. Eu não sei quantos quilômetros espiritualmente falando a ação de Deus vai ter que ocorrer na sua vida. Nesse caso aqui foram 40, mas não importa. O importante é você não ter dúvida que a evidência do Evangelho com relação a mim, Jesus vai fazer o que é preciso, e diante de Jesus o impossível não exista, e há uma intenção de Deus de que eu estanque com esse momento difícil, com o meu choro, e tenha uma só perspectiva de quem é Cristo, e de maneira nenhuma deixá-lo como se fosse algo afastado da minha vida, mas então se envolver como uma consequência de uma ação de Deus, para que o que aconteceu naquele dia aconteça. Todos começaram a louvar a Deus. A multidão do enterro para, Jesus termina com aquela tristeza, Jesus transforma aquele dia, porque ele deu uma ordem, e a ordem de Jesus foi obedecida, e as realidades foram mudadas.